A paz do Senhor, meu querido aluno, minha querida aluna, em Cristo Jesus. Aqui quem fala é o pastor Jefferson Keida e estamos estudando o livro de Josué, através do nosso curso, a Bíblia em Capítulos. Esse curso que visa ler toda a palavra de Deus e, claro, aprender um pouco mais do que nela está escrito. Vamos ver o capítulo de número 12 do livro de Josué na aula de hoje. Josué 12, verso 1. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e cujas terras possuíram além do Jordão, para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon e toda a planície do Oriente. Josué 12, verso 2, Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e que dominava desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro e a metade de Gileade e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. Josué 12, verso 3, e desde a Campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até o mar da Campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdote-Pisga. Josué 12, verso 4, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei. Josué 12, verso 5, e dominava no monte Hermon e em Salcá, e em toda a Bazã, e até ao termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. Josué 12, verso 6. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. Lembro que isso nós já tínhamos estudado, né, quando estávamos lá em Deuteronômio, que foram as primeiras terras dadas ao povo de Israel da além do Jordão, né, do lado de cá do Jordão, e não do lado de lá. Mas essas tribos, os Rubenitas, os Gaditas, né, e a tribo de Manassés, né, a meia tribo de Manassés, eles tinham o compromisso de quê? De atravessarem o rio Jordão e lutarem com o povo de Israel até que Israel tivesse a vitória. Assim que tivesse conquistado toda a terra, tivesse a vitória por completo, eles poderiam retornar às suas famílias que ficaram dentro dessas regiões. Então, 3 tribos ficaram do lado de cá do Jordão e as outras 9 tribos do lado de lá do Jordão. Né? Josué 12, verso 7. Estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram, aquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gate, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e Josué a deu as tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. Josué 12, verso 8, o que havia nas montanhas e nas planícies, nas campinas e nas descidas das águas, e no deserto e para o sul, o Eteu, o Amorreu e o Cananeu, o Perizeu, o Eveu e o Jebuseu. Josué 12, verso 9, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. Josué 12, verso 10, o rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. Josué 12, verso 11, o rei de Jarmute, outro. O rei de Laquis, outro. Josué 12, verso 12, o rei de Eglon, outro. O rei de Gezer, outro. Josué 12, verso 13, o rei de Debir, outro. O rei de Geder, outro. Josué 12, verso 14, o rei de Ormá, outro. O rei de Arad, outro. Josué 12, verso 15, o rei de Libna, outro. O rei de Adulão, outro. Josué 12, verso 16, o rei de Maquedá, outro. O rei de Betel, outro. Josué 12, verso 17, o rei de Tapuã, outro. O rei de Efer, outro. Josué 12, verso 18, o rei de Afec, outro. O rei de Lassaron, outro. Josué 12, verso 19, o rei de Madom, outro. O rei de Azor, outro. Josué 12, verso 20, o rei de Sinron, Meron, outro. O rei de Aksaf, outro. Josué 12, verso 21, o rei de Taanac, outro. O rei de Megido, outro. Josué 12, 22, o rei de Quedes, outro. O rei de Jaquineão, do Carmelo, outro. Josué 12, verso 23, o rei de Dor, no outeiro de Dor, outro. O rei de Goim, em Gilgal, outro. Josué 12, 24, o rei de Tirza, outro. 31 reis ao todo. Esse é o número de reis que foram conquistados por Josué
nessas batalhas. E veja que não eram poucos, 31 reis, do qual Deus deu vitória. E se colocarmos isso a nível de números, nós estamos falando de milhares e milhares e centenas de milhares de moradores que haviam naqueles dias nessas terras. Então não foi nada fácil, foi muito sangue derramado, foi muita batalha e batalhas cruéis que Israel teve que alcançar e lutar para alcançar a sua vitória. Este capítulo é um capítulo bastante pequeno, um capítulo curto. Aqui nós já encerramos então o capítulo número 12 do livro de Josué. Não vou estar apresentando nenhum vídeo porque isso aqui é só um relato histórico, né, do que aconteceu. Mas é importante sempre guardarmos o seguinte, que tudo aquilo que Deus faz deve ser registrado, para que nós nos lembremos e glorifiquemos o nome do Senhor por todos os seus poderosos feitos em nossas vidas. Que Deus te abençoe, meu aluno, minha aluna. Fica na paz de Deus. Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.